Êxodo capítulo 20, versículo 5. A parte B do versículo. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Todos encontraram? Amém, irmãos? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu gostaria que vocês lessem comigo essa história, para nós não perdermos tanto tempo. Vocês vão acompanhar, os que não puderem acompanhar, porque estamos só com um lado hoje do Data Show, eu também vou citando aqui. A festa dos tabernáculos. Prosseguindo, por favor. Se pela história do Brasil somos descendentes dos Tupi, diga comigo, o Brasil é descendente dos Tupi e judeus sefaraditas. Quem são os judeus sefaraditas, meus irmãos? Vamos lá, quem foi para a escola? Quem são os judeus sefaraditas? Vamos lá, os nossos alunos. Judeus que estavam na Península Ibérica. O que é Península Ibérica? Desse lado agora. Pode não, Armando. Península Ibérica. Fazer igual meu pastor, que era idoso. Vou tacar esse microfone na cabeça de vocês. O que é Península Ibérica? Portugal e Espanha. Então, quando nós chamamos de judeus sefaraditas, estamos dizendo o quê? Judeus que vieram exclusivamente de Portugal e Espanha. Pastora, e quem são os judeus que vieram da Europa? Ashkenazitas. Então, os Ashkenazim vieram da Europa e os Sefaradim, ou sefaraditas, vieram de Portugal e Espanha, ou chamamos de Península Ibérica. Muito bem. Então nós, o povo brasileiro, quase em sua maioria, é descendente dos Tupi e dos Sefaraditas. Há também uma região de Ashkenazim, aqui na região de São Paulo, Rio Grande do Sul, a região sul do Brasil. Mas o Nordeste, meu irmão, é todo sefaradita. Sefaradita. E graças a um judeu chamado Marquês de Pombal. Quem já ouviu falar nesse homem? Muito bem, foi para a escola. Marquês de Pombal. Só que o Brasil esconde que ele tinha ascendência, além de judaica, maranhense, meus irmãos. O primeiro-ministro de Portugal também tinha ascendência maranhense, aqui do interior do Maranhão, ora não. Inacreditável. Marquês de Pombal era descendente de fidalgos fazendeiros daqui do interior do Maranhão, da região de Viana. Viana. Então vamos lá, ele era de família maranhense, quando primeiro-ministro de Portugal, que estabeleceu a miscigenação. Qual era o problema dos judeus? Religioso. Para aqueles que perseguiam religiosamente, aqueles que não tinham a visão católica. Mas eles tinham um favorecimento em relação ao escravismo. Os judeus eram brancos
E Marquês de Pombal fez algo muito interessante. Ele miscigenou o povo. Ele proibiu o casamento de branco com branco, de índio com negro. Ele miscigenou, ele estabeleceu um decreto de que judeus, ou seja, os brancos, casassem ou com negros africanos, pretos africanos, ou com o nosso povo tupi indígena. Então não demorou muito tempo para o povo miscigenar, misturar. E sabe o que deu? Olha para o irmão que está do seu lado. Deu isso aí. Você. Todo misturado. Gente, num auditório desse aqui, nós temos gente com cara de grego, com cara de judeu, com cara de italiano, com cara de tupi, com cara de africano. Então o Marquês de Pombal fez essa situação acontecer em 1750 e transformou o Brasil nessa mistura maravilhosa. Quantos podem dar glória a Deus, aleluia, e dê um aplauso ao Senhor. A imagem 1. Olha aí. Quem é esse aí? É o proto-tupi. É o primeiro povo da América. Olha a cara dele. Olha para essa cara aí, irmão. Olha bem direitinho. Como ele era bonitão. Uma cabeça para cima bem enorme, né? O crânio alto. É o proto-tupi, chamado pelos historiadores e antropólogos de povo Luzia. Até um tempo desse se achava que o povo Luzia era um povo africano. Agora, pelo DNA, descobriu que é um povo asiático. Então, o nosso povo tupi, os nativos brasileiros, são descendentes dos asiáticos. Não sei se você se assusta. Eu quase caí para trás. Fiquei assombrada com isso aí. E daqui uns dias você vai lá no museu, lá no Centro Histórico. Vai ser o primeiro museu do Brasil que vai ter a réplica do povo Luzia no museu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse é o proto-tupi, o próximo rosto. Esse é o africano. Assim, isso aí não é africano, é um brasileiro, né? Fingindo que é africano. Você não dá para a gente fingir que é africano, irmão. A gente é brasileiro. É brasileiro. E esse homem de Deus aí, ele é brasileiro. Só que ele vê a ascendência, os seus pais vieram da África. Ok? Próximo rosto. E esse rostinho aí? Esse rostinho aí é o que Hitler mandou matar aos quilos. É o povo judeu sefaradita. Sefaradita. Ok? Vamos prosseguir. Quando nos misturamos com outros povos, é o povo brasileiro, é a cara dele lá. Virou isso aí também, ó. É isso aí. Quando nos misturamos com outros povos, recebemos o que, irmãos? A herança genética e espiritual também. Não é genética só de sangue, uma genética espiritual também. O pastor Armando ontem ministrou algo escandaloso. Provou aqui para nós que até o que nós comemos, os sabores que degustamos, as coisas que gostamos, pode ter sido trazida para nós pelos nossos ancestrais. Por exemplo, irmãos, como pode alemão gostar de pimentão? Brasileiro gosta de açaí. De norte a sul gostamos de açaí. Mas se tu for olhar para essa história, tu vai perceber que o teu avô gostava, teu bisavô gostava, teu trisavô gostava, teu tataravô gostava, teu tetravô gostava, e etc. Até chegar no tupi, no proto-tupi. Todo mundo gostava de açaí.
Se você lê o livro de Jean de Lery, que tem lá na Casa de Cultura também, ou o livro de Claude Abbeville, ou Videbré, eles falam assim: nós chegamos nessa terra e encontramos uma fruta. Acho que é fruta, eles disseram. A gente descasca para comer. O nome é banana. Mas podemos cozinhar, eles disseram. Eles têm outra que é deliciosa, que se encontra em todo lugar. É debaixo da terra. Você abre o chão, tira e descasca. O nome é abacaxi, ananás. Interessante. Quantos sabores nós temos na nossa terra. Exclusivamente nosso, irmãos. Eu não sei se você sente graça da parte de Deus. Tem horas que eu estou comendo, nós temos esse contato, você sabe que nós temos um contato muito forte com os alemães. Tem horas que eu estou comendo uma coisa gostosa que eu fico pensando, os bichinhos nunca comeram isso, tadinhos. Dá dó. Nunca comeram um negócio gostoso desse. Né? Às vezes a gente fica pensando, quando eles vierem aqui, nós vamos levar eles lá vou dar aqui uma propaganda aqui para São Paulo, né? Vamos levar na São Paulo para tomar um sorvete de açaí de verdade. Meu Deus do céu. Que fantástico. Minha família tem a mesma tipagem sanguínea. Isso é muito interessante. Diga, a minha família tem a mesma tipagem sanguínea. Então você observa que não é somente a tipagem sanguínea que você tem dos seus pais. Olha bem, irmãos. A tua alma é parecida. É por isso que você faz encontro, garpe. Porque tudo que você não quer ser é o que você é. Parecido com o teu pai e com tua mãe. Então você não herda somente características físicas ou sanguíneas. Você herda a alma parecida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E sabe o que é mais sério, irmãos? Os pensamentos espirituais são parecidos. Por exemplo, vou soltar mais uma aqui também. Não fique zangado comigo não, para aqueles que são antipatriotas. Na minha casa todo mundo é bolsonarista. Todo mundo. Quem não for, acho que morre. Não, brincando. Mas todo mundo. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Agora imagine esse momento que está todo mundo no apogeu falando dessa história de, né, de Bolsonaro. Meu irmão, se você chegar lá em casa, é Bolsonaro, não sei o que, e Bolsonaro. E todo mundo fala dessa altura. Tá, quem passa na rua diz, está tendo briga. Não, mas os vizinhos, tu já sabe, não é briga não, eu só estou conversando. Então nós precisamos perceber, meus queridos, claro, meus irmãos e eu, meus pais e eu, temos as nossas particularidades, individualidades, diferenças mínimas. Temos, mas mínimas. Mas em maioria, nós somos parecidos no espírito, na alma e no corpo. São as heranças provadas na palavra de Deus que recebemos. Esdras capítulo 10, versículo 2, eu vou citar só um texto bíblico, que eu não quis enlarguecer tanto essa história, para nós entrarmos num ponto hoje, que eu acredito que essa festa de tabernáculos de ontem e hoje, nós estamos fazendo somente uma introdução da nossa identidade cultural brasileira. Esdras capítulo 10, versículo 2 diz: então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e o que, queridos? Casamos com mulheres estrangeiras do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Observe a seriedade aqui, quando Israel foi chamado a atenção, porque estavam fazendo casamentos com mulheres estranhas. Eu tirei a palavra estranha e coloquei estrangeira, porque outras versões também têm esse termo. Mas a palavra é estranha. Isso é muito sério. Aqui a palavra mostra a seriedade do casamento, que não é só, meus irmãos, uma transferência de carne, aparência, estereótipo, mas nós recebemos transferência de alma e de espírito. O que seria isso, pastora? Alma, cultura.
É por isso que quando você casa, você vai levar a sua cultura para a sua casa, né? Aí o marido diz: ei, não, deixa a cultura da tua mãe e teu pai em casa, vamos fazer aqui a nossa. Vai surgir uma nova cultura? Vai sim, mas ela vai trazer as duas culturas dos pais de ambos. Vai surgir uma cultura parecida. Eu tive agora com um povo bem diferente da gente, e uma moça gaúcha, filha de alemães, brasileira, mas é filha de alemão, casou com um boliviano. Irmãos, que doidice! E nós que conhecemos um pouco a cultura alemã, eu disse: como funciona? Ela disse assim, ó: ele já entendeu que ele não entra em casa de sapato. Falei: tu quer dizer que teu marido toda vez tem que deixar o sapato fora? Sim. Porque vocês sabem, os alemães, quando vocês forem para a Alemanha, por favor, não entre de sapato, porque ele vai pedir para você voltar e tirar o sapato. A casa não é lugar de andar com sapato. E brasileiro, de chinelo, de sapato, de bota, de lama, o cachorro vai junto, né? E a gente, a brasileira, vive limpando. Brasileira ama limpar. Alemão só limpa uma vez por semana no máximo, irmão. E a gaúcha falou exatamente isso. Deus me livre. Aí ele disse assim, recém-casado, ele disse: vou trazer um amigo aqui. Então eu queria falar para você, meu amigo não vai tirar o sapato. Ela disse: vai sim, querido, vai sim. E eu disse: e aí, o que aconteceu? Ela disse: claro que ele tirou o sapato. Aí eu disse assim: e qual foi a outra opção que você deu para ele? Eu disse para ele o seguinte: se seu amigo não tirar o sapato, por isso que existe terraço. Você fica conversando com ele de sapato no terraço. Normal para um alemão. O que eu estou falando, normal, sem choque. Para nós é uau, né? Interessante demais. Cultura, comportamento, emoções. As emoções dos brasileiros, irmãos, tudo igual. Brasileiro gosta de abraço, sim ou não? Engraçado, a gente vai pedir uma pizza pelo celular, como diz? Como é que fala isso aí? Delivery. E aí pede uma pizza no delivery e a pessoa que está do outro lado diz assim: diz, meu amor. Nunca te viu. Pode falar, meu amor. Irmãos, sou brasileiro para chamar quem não conhece de meu amor. Eu me lembro que a gente foi com os amigos de fora. Chegamos no restaurante assim, restaurante normal, comum. E nós chegamos e esse casal amigos nossos de fora, a garçonete chegou. E aí ela virou para o nosso amigo e disse assim: fala aí, meu bem. Aí ele não aguentou, caiu na risada e disse: então, posso falar, meu amor? Aí ela: pode falar, meu bem. Aí a mulher dele disse: para com isso. Senão ela vai levar a sério. E ela levou a sério. Nós temos a mania de ser extremista nos relacionamentos, que nem conhecemos pessoas. E a gente consegue fazer essa loucura. E mal começa a conversar e já abraça. Outra coisa, a gente conversa 1 minuto. Alguém falou isso para mim. Acho que alguém meio alemãozinho que está aqui entre nós, né, diz: pastor, eu conversei com aquela pessoa e depois da primeira conversa ela pensou que eu já era amiga dela e eu não era. O que tu pensa? Que é amigo, que já pode até trocar o número de telefone, sim ou não? Mas rapaz, me dá teu WhatsApp aí. Né? Meu Deus, mal começou a conversar. Nós, os brasileiros, nós temos nisso, no comportamento, na cultura, nós somos muito tupi, irmãos. Muito tupi. O povo tupi era extremamente hospitaleiro. Quando vinha os navios para roubar, ele dizia: ai, os amiguinhos chegaram. Amiguinho. Só ladrão da Europa. Aí eles traziam um espelho quebrado e eles davam para o Brasil. Não porque são burros. Não porque eram burros. Porque eram bons. É isso que o povo brasileiro é um povo bom.
é um povo que sabe dar, um povo que sabe repartir. O Brasil, o mundo inteiro, aonde tem brasileiro, vai para Israel para você ver. Na festa de tabernáculos, eu tive o privilégio de ir na festa de tabernáculos em Israel pela primeira vez. Primeira vez que eu fui, foi em festa de tabernáculos. 50 nações presentes em Israel. Um auditório lotado de todas as nações da terra, imaginemos assim. Irmãos, quando os brasileiros chegavam, misericórdia, o mundo inteiro sabia. Primeira coisa, o barulho. É a loucura. E aí, os ingleses e brasileiros, rapaz. Sim. Outra coisa que o brasileiro faz, ele pega a cadeira e senta. Ele sempre tem um amigo. Brasileiro sempre tem um amigo. O que ele faz? Bota a bolsa na outra cadeira. Então fica todas as cadeiras do lado tem uma bolsa. E os americanos andando, procurando um lugar, e a bolsa lá sentada. E os ingleses olhando, a bolsa sentada. E os poloneses olhando, a bolsa sentada. Quando o amigo dele chega lá na porta, desse tamaninho, ele está lá no último lugar, ele grita: Emanuel! Aqui, ó! Aqui, irmão! Guardei o teu lugar! Eu me lembro que tantas vezes os pastores brasileiros pegavam o microfone e diziam: por favor, os irmãos brasileiros, tirem as bolsas, tirem as mochilas, tirem a mão. Porque quando não tem nem bolsa nem mochila, fica segurando. Está marcado. Está marcado. Ai, Deus, o Senhor é bom demais. O Senhor ama demais esse povo. É um povo muito abençoado por Deus. É um povo muito amoroso. É um povo que sabe ofertar, que sabe compartilhar, que sabe abrir caminho com tanta simplicidade. Então, nós estamos falando aqui da alma do brasileiro, do nosso comportamento. É lindo. Karine estava, ela disse: mamãe, eu saí com aquela camisa que a senhora me deu do Brasil. Ela disse que onde ela passava, mesmo debaixo dessas crises e essas oposições internacionais que o Brasil está sofrendo, nesse momento de contrariedade política, mas ela disse que andando com a camisa do Brasil, as pessoas olhavam e faziam assim, ó. Irmãos, eu acho, sinceramente, que a camisa mais conhecida do mundo é a nossa. O mundo inteiro conhece a nossa camisa, por isso que o nosso país é verde e amarelo. Nós vamos continuar usando e vestindo essa camisa, em nome de Jesus. O nosso espírito, o espírito do povo brasileiro, isso aí é já conhecido no mundo. O povo brasileiro é um povo espiritual. O povo brasileiro é um povo que gosta de culto. Olha tanta gente aqui. O povo brasileiro, se quiser deixar eles bem tristes, é dizer: não vai ter culto hoje. Vamos fechar as igrejas. O povo brasileiro é um povo que gosta de estar juntos adorando a Deus. Isso está no nosso espírito, irmãos. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 11. Eu já fui-me embora e eu vou te ajudar, minha filha. Eu vou te esperar. Antes. Eclesiastes 3:11. Isso. Também Deus pôs a eternidade no coração do homem. O espírito humano, irmãos, essa eternidade que eu e você tem, foi Deus que colocou em nós. Não é a ciência que vai arrancar, não é conteúdo humano que vai arrancar, ninguém vai conseguir. Deus implantou em nós a eternidade. O outro texto é Romanos capítulo 2, versículo 4. Eu amo esse texto. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então você precisa compreender: a eternidade e o arrependimento são presentes de Deus para nós.
E o povo brasileiro recebeu de Deus esse presente de uma forma particular, diferenciada. Então, meus irmãos, é mais do que fecundação. Diga comigo, é mais do que fecundação. Tenha cuidado com isso. É a transferência da cultura genética que recebemos, onde não somente nossos traços, nossa imagem, como também nossa alma, nossas preferências estão interligadas. Guilherme gosta de dizer: como tu teve 2 filhos para ser iguais a ti. Eu falei, foi sem querer. Foi sem querer, os meninos são iguais a mim. Iguais. Preferências. O que gosta de comer. Atitudes. Se não prestar, a culpa é minha, viu? Iguais a mim. Então você percebe, não é somente gerar, irmãos. Aquele ser humano tem tudo de você. Foi chocante nós descobrirmos que o Brasil era conservador, sim ou não? 7 de setembro nós vimos 30 milhões de brasileiros mostrando que era conservador no país. Até então nós pensávamos que o Brasil tinha percepções materialista, marxista. Até porque os professores universitários e a internet, a televisão e todos os meios de comunicação estavam dizendo: vocês são materialistas. De repente, todo mundo foi para a rua e disse: não, nós somos conservadores mesmo. É conservador mesmo, a gente quer o Brasil da gente, a gente quer ter o trabalho da gente, a gente quer trabalhar e viver pelo suor do nosso rosto, a gente quer a nossa família, a gente compreende o que é homem e mulher, a gente compreende o que é filho, a gente compreende o que é casamento, a gente quer liberdade de expressão, a gente quer liberdade de culto, a gente é assim, a gente é o povo brasileiro, a gente é brasileiro. E foi escandaloso e ao mesmo tempo maravilhoso percebermos. Então eu fiz essa introdução para nós falarmos sobre criptojudaísmo. Diga criptojudaísmo. Cripto significa segredo. Criptojudaísmo é a prática da religião judaica Criptojudaísmo é a prática da religião judaica em segredo. E vocês ouviram aqui, assistiram essa peça linda. Porque era crime adorar a Deus sem ser no ritual católico. Porém, as marcas continuam impregnadas em nós. Foi proibido adorar de outra forma, a não ser de forma católica. No período inquisitorial, quem adorasse como um judeu ou protestante... Vamos falar um pouquinho de protestante aqui. Quem se lembra? Quem aqui foi católico? Olha só, então vamos lá. Quem se lembra que as pessoas falavam que os protestantes tinham um bode dentro da igreja deles? Olha aí, 1, 2, 3. As pessoas diziam o seguinte, eu me lembro, lá no interior, as pessoas diziam assim: tu está indo para a igreja dos crentes? Olha lá, aparece um bode. Eles se ajoelham. Aí veio os protestantes pentecostais. É um bode com macumba, com bruxaria que geme. E eles choram, aprisionados. Eu tinha um medo dos pentecostais. Dizer, povo louco. Vocês observam, imagine o que se falava dos judeus. Vocês também assistiram, olharam em livros, leram em livros. A palavra herege. Quem eram os hereges? Vamos lá, irmãos. Somente protestantes e judeus eram hereges. Não era outro tipo de gente. Só os protestantes e os judeus. Invasores. Uma expressão que os livros de história usam para os protestantes que entraram no Maranhão, em São Luís aqui. Invasores. Os holandeses, piratas. Por que eles são chamados de piratas? Porque eram protestantes.
eram considerados hereges ou malditos. Se fossem pegos, como a menina falou, a nossa irmã falou aqui, se fossem pegos, eram condenados à tortura, prisão ou morte. Os judeus, então, para sobreviver, foram forçados a se converter ao catolicismo. Eu disse, eles foram o quê? Eles foram o quê? Muito bem, não esqueça nunca mais. Eles foram forçados a se converter ao catolicismo. Eu pergunto a vocês, quem é forçado está com vontade? Está sendo sincero? Pois é. Aí o que eles faziam para não morrer? Eles iam para a missa. Eu não sei como é que é. Eu nunca fui católica. Aí canta aquele negócio. E quando chega em casa, fecha as portas. Avinu, Avinu, Malkeinu, Shirahayu, Ireyu. Acende a vela do Shabat. E faz as suas preces. Irmãos, vamos raciocinar algo muito sério. Como fica a cabeça das crianças que veem os pais indo para a missa, fingindo que era católico, e quando chegava em casa, escondia tudo e mostrava que eram crentes no Deus de Israel. Esses católicos foram chamados de cristãos novos. Então, quando você lê em algum lugar essa expressão, são judeus forçados ao catolicismo. Tudo bem? Tudo entendido? Então vamos prosseguir. Eles eram forçados a converter ao catolicismo e abandonar suas práticas religiosas, que eram chamadas de práticas judaizantes. Por isso também vocês viram aqui na peça alguém dizer judiado. Judiado vem de judeu. O que o brasileiro diz quando alguém está sofrendo? Está judiado. Alguém está judiando dele. É de judeu. Então guardem essas expressões. Elas são criptojudaicas. Eles praticavam o ritual dos seus pais, muitas vezes camuflando os seus símbolos, memórias e signos religiosos. É por isso que você agora, para você descobrir que São Luís era uma cidade sefaradita, tu tem que usar um binóculo espiritual. Tu tem que fazer uma pesquisa muito profunda para perceber que a cidade era impregnada de judeus sefaraditas. Que talvez você que está me ouvindo agora e me assistindo, talvez você é descendente de judeu, legítimo, e não sabe. Porque teus pais foram proibidos a tocar nesse assunto para sobreviver. Vocês estão entendendo até aí, meus amados? Vamos lá então aos exemplos. Eu gostei muito dos exemplos que foram citados aqui na peça, e vamos dar continuidade a isso. Crianças ensinavam as crianças a não apontar para a estrela, se não nascia. Não é berruga não, é verruga. Só que eu quero te deixar claro também uma coisa. B e V para judeu é a mesma coisa. Para a língua hebraica, o B e o V é a mesma coisa. É por isso que tem gente que fala berruga, tem gente que fala verruga, tudo igual. Nós estamos impregnados. Diz para o teu irmão que está lá, tem para onde tu correr não. Diz para ele, tem para onde tu correr não. Vai que tu é um. Vai que tu é um que Hitler dizia. Nha, 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 nha. Isso é sério, meus amados irmãos. Aqui tem pessoas de todas as formas, isso é maravilhoso. Vamos lá, adiante. Eu me lembro desse dia que nasceu uma verruga em mim. Está lá isso? Nasceu uma verruga em mim e minha mãe disse, está vendo? Foi contar as estrelas. Eu não já te falei, não conta. Eu me lembrei disso hoje, eu falei, meu Deus, que coisa incrível. Inconsciente, irmãos. Inconsciente. Então, na verdade, apontar para a estrela na viração do dia
era de quem guardava o Shabat. Vocês ouviram aqui? E os inquisidores poderiam pegar a criança com esse ato. Então o criptojudaísmo é chamar as 3 estrelas do Shabat de 3. Oh, é para enganar demais. Ei, menino, tá olhando para as estrelas porque... Não, estou contando as Maria. 1 Maria, 2 Maria, 3 Maria, 3 Maria, da igreja católica. Sério? Menino inteligente. Tinha que fazer um esquema para não ser pego. Vocês têm noção do que eu estou falando, irmãos? Exemplo, e eu até falei para a Alisson, né? Leu, Alisson, eu esqueci. Nós temos uma mesa aí que tem duas gavetas. Quem tem mesa em casa com gaveta? Mesa de jantar com gaveta. Quem é do tempo da vovó? 1, 2, ok? Nós temos também uma aqui que os meninos fizeram. Eu queria com 2 gavetas na frente, eles colocaram, mas foi só de fachada, né? Mas eu queria que tivesse essa demonstração de 2 gavetas. Estava impregnado em mim, estudando agora. Você sabe por quê? Os brasileiros e os nordestinos tinham mesa de janta com gaveta? Porque se alguém batesse na porta deles na hora do Shabat, e eles estivessem com a menorá, com as velas, com o pão e com o vinho, eles abriam a gaveta, jogavam dentro, fechavam. Pode abrir a porta. Você está entendendo o que eu estou falando? Mesa com gaveta é coisa criptojudaica. Alma judaica. Eu vou dar o meu exemplo. Talvez você também pense sobre isso. Aos 10 anos, eu ganhei uma fita cassete. Tu pode depois colocar... Põe logo aí essa imagem da fita cassete para as nossas crianças saberem o que é essa coisa. Isso é uma fita cassete? Isso é uma fita cassete BASF. Eita, as minhas prediletas, 90 minutos. 90. Top. Tinha de 60 e de 90. Essa aí era BASF 90. Eu ganhei com 10 anos de idade uma fita cassete. Procurei na internet hoje a mais parecida foi essa aí. Toda laranjinha, né? Uma senhora me entregou e disse assim: Glaucia, eu queria que você ouvisse essas músicas. Eu tinha 10 anos de idade. E eu tinha um sonzinho no meu quarto. Minha mãe sempre, como era a única menina da casa, tenho 4 irmãos homens. Eles dormiam assim, só que eu dormia no meu quartinho, rosa. E aí eu tinha o meu sonzinho ali. E aí eu peguei a fita e coloquei. Quando eu comecei a ouvir, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila Veiasmerra. Irmãos, eu parei, senti um impacto no meu espírito. Fechei a porta do meu quarto, botei o som máximo. Hava, Nagila, Hava. A próxima. Lembre de uma outra popular. Outra que a gente canta aqui, que eu canto aqui. Yerushalayim shel zahav, veshel nehoshe veshelo, halo lehoshiai. Eu morri. Caí no chão chorando e disse: eu um dia vou conhecer esse povo. Lá no interior do Maranhão. O Senhor estava reacendendo essa chama em mim. E eu jurei que eu ia me esforçar para conhecer esse povo. Então, irmãos, o criptojudaísmo prossegue, minha querida. E a cultura nordestina. As marcas da manifestação da cultura judaica na raiz do povo brasileiro deixou ainda mais presente a figura do criptojudaísmo, que passou a ser ainda mais praticado após a expulsão dos holandeses. Por quê, pastora?
Porque os holandeses eram tolerantes ao judaísmo. Os holandeses permitiam o culto judaico. Então é por isso que você vai aqui na cidade de Recife, em Olinda Nova, ou em Olinda Nova é no Maranhão, e Nova Olinda é Maranhão também. Mas se você vai em Olinda, você também vai perceber toda as simbologias judaicas que tem até hoje. E ainda é a primeira sinagoga das Américas, aqui em Recife. Por causa do tempo dos holandeses. Quem eram os holandeses, meus queridos? Muito bem, protestantes. Talvez você na sua aula de história, lá atrás, alguém falou para você, os holandeses destruíram São Luís, os hereges. Alguém já ouviu isso? Então nós vamos prosseguir. Depois que os holandeses foram embora, perderam as suas terras brasileiras para Portugal, o criptojudaísmo aumentou. Por quê, meus amados? Deixa eu ver se vocês estão entendendo. Por causa da perseguição. Muito bem. Então, prosseguindo. Um dos lugares onde houve perseguição, Maranhão. 3 capitanias tiveram perseguição e uma delas foi Maranhão e Grão-Pará. Recife, Bahia, Maranhão e Grão-Pará. Se teve perseguição aqui, meus queridos, é porque tinha muito judeu aqui. O criptojudaísmo hoje no Brasil se confunde muito com a tradição nordestina. A começar pelo chapéu do nordestino. O que tem na frente do chapéu do nordestino? Uma estrela de 6 pontas. O símbolo do povo sertanejo é aquele chapéu com uma estrela de 6 pontas. Agora estão querendo botar estrela de 5 pontas, mas a tradição não é essa. Se você olhar Luiz, como é o nome dele? Gonzaga. Você vai olhar no chapéu de Luiz Gonzaga, uma estrela de 6 pontas simbolizando o povo judeu. Prosseguindo. Vamos aqui para o desbravamento e a conquista do sertão. Tem uma foto? Não tem? Olha isso aí. Olha isso aí. Diga comigo, isso aí parece uma menorá. A palavra sertão é uma abreviatura de desertão. Quem batizou o interior do Nordeste brasileiro de sertão foram os sefaraditas. Esses aventureiros brancos experimentaram ao percorrer imensas distâncias pelo interior do vasto território brasileiro, imensas faixas de terras vazias, salpicadas por aldeias indígenas, separadas por muitas e muitas léguas. A palavra sertão, com o tempo, passou a representar as áreas interioranas do país. Neste contexto, o sertão ou interior nordestino, já a partir do século XVII, estava cheio de gente de todos os tipos. Enquanto a indústria açucareira do Nordeste prosperava a olhos vistos, nas capitanias mais do sul, ao sul, as coisas não iam tão bem. A partir do sul da Bahia, nativos tupinambá e aimorés, antropófagos, atacavam e destruíam quaisquer engenhos e fazendas que teimassem se instalar em seus domínios, como aconteceu com a capitania de Porto Seguro, destruída por ataques dos índios ao longo da década de 1580.
Então, por favor, também não pense que os judeus chegaram aqui e fizeram festa. Festa! Morreram milhares. Porque o nosso povo tupi era antropofágico. O que é antropofagia, irmãos? Povo que come gente. Eu te pergunto, sinceramente, tu chegava sem arma e dizia para um antropofágico ou um antropófago: olá, tudo bem? Tu falaria isso? Tu chegaria perto? Por quê? Porque tu é a presa. Nha, 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 nha. Vou te comer. Não era fácil, irmãos. Não era fácil. Hoje é fácil a gente, isso aqui, então, judeus, isso aqui. Irmãos, foi muita batalha, foi muito derramamento de sangue, foi muita guerra. E os portugueses deixaram essa conta, tanto do escravismo africano, quanto da morte dos indígenas, nas costas dos judeus, que não tinham outra saída. Ou eles desbravavam o Brasil para Portugal e Espanha, ou eles não tinham onde morar. Você está entendendo o que eu estou falando? Vamos para a coisa boa. Culinária nordestina, caché. Diga caché. Irmãos, caché é a comida sagrada. Eu, pastora, sou o seguinte: eu sou da Nova Aliança, eu sou do Novo Testamento, não como nada sagrado. Não? Vamos ver. Vamos ver. Alguém aqui gosta de carne de sol? Eu pergunto aqui, levante a mãozinha, como diz o outro, arriba a mão. Gosta. Caché. Olha para o seu irmão e diga assim: comida caché. Comida caché. Vamos já conversar sobre isso. A influência marrana, criptojudaica, se expandiu inclusive na culinária com a preparação do pão ou bolacha. Me dá a bolacha, por favor. Me dá a bolacha. Meu amigo, minha mãe me deu essa bolacha demais. Não tem gosto de nada, mas faz parte. Não sei como se alguém faz um negócio desse e come. Todo nordestino gosta. Só é nordestino quem come bolacha, bolachão. Olha aqui. Gosto de nada. De nada. Mas é bom. Mas é bom, irmão. É inacreditável como é bom. Se tu perguntar que gostou, eu digo nada, mas é gostoso. Irmãos, isso aqui é uma matzá. É o pão de peça. Esse aqui é o pão de peça que os nordestinos faziam. Que nordestino era esse? Quem praticava a Torá. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dar aleluia? Alguém no grupo colocou no grupo da Rede Rosa, beiju. Eu disse: beiju não, calma lá, eu estou lá. Eu também estou aqui para defender os tupi. Beiju é tupi. Aí, falei: Dani, tira beiju da lista, né? Da alimentação de Sucote, porque beiju é tupi. Irmãos, meu marido me mostrou ontem. Foi feita uma pesquisa, um estudo, e descobriram que beiju é sefaradita também. Porque era o pão que eles comiam sem fermento. Em terras brasileiras. Bota lá, tem uma fotinha aí, tem a imagem, não é? Aí quem resiste, faz parte de nós. Depois, a bolacha, irmão, isso aí é louco, isso aí é inacreditável, isso é lindo. Prosseguindo. No abaixo dos animais, vamos falar do abaixo dos animais. E no preparo das carnes, a cultura judaica também está presente. O ato comum de vendar os olhos do boi. Ou, no meu caso, que eu via muito lá em casa, da galinha. Quem já viu seu pai e sua mãe?
que só a mãe da gente sabe fazer. Aí faz aquela cantiguinha, bota debaixo do braço, faz a cantiguinha e diz: oh meu Deus, vamos matar a bichinha, mas é para o nosso alimento, meu pai. Minha mãe não era crente. É para o alimento, meu pai, da minha família. E acariciava e a bichinha ficava ali. Ela criava, pegava no quintal e ficava acariciando, porque ela tinha que passar a faca bem amolada para não sentir dor, para o animal não sentir dor. E ela pegava aquela galinha ali, fazia aquele gesto carinhoso, e daí ela segurava o pescoço e passava rápido a faca, e abria um pouco o pescoço cortado e derramava o sangue, não? E depois enterrava o sangue, pedia perdão a Deus por estar derramando aquele sangue. Era um ritual para comer galinha caipira lá em casa, por isso que eu amo tanto. Então você, talvez, quem aqui teve uma experiência parecida com essa de galinha? Ok. Quem mais? Ok, muito bom, muito bom, muito bom. Então você percebe, vamos ler isso aqui porque ele é muito importante, irmãos, sobre o abate do carneiro, do bode, do cabrito, da galinha. Antes do sacrifício, é um costume típico judaico, principalmente se este vier antecedido de uma oração de preparação e posteriormente com o ato da degola e escorrimento do sangue pela terra. É um ato típico do abate caché. É um abate judaico. Mostra aí a carne de sol para o povo. Hoje tem carne de sol aí que o povo vai ficar com fome depois desse culto. Carne de sol tem. Olha, e logo com tapioca, com beiju, com queijo coalho. Não pode misturar. Não pode misturar. Um dia eu assisti uma fala de um rapaz tentando explicar a origem de um prato típico nordestino. Ele era do sul do Brasil. Aquele rapaz do sul do Brasil explicou que esse famoso prato típico se deu pelo simples motivo que os nordestinos não tinham geladeira. Gente, eu falei no cara, uma pessoa dessa nem treme a cara. Olha, gente, esse prato aqui que a gente vem no Nordeste, nas praias do Nordeste, que todos os restaurantes das praias do Nordeste têm, uma carne de sol. Você sabe o que é? Você não sabe o que é? Carne de sol eles colocam no sol, porque eles demoraram muito a ter geladeira. Então, para não estragar, eles enchiam a carne de sol, botavam sal e sol, e aí comiam. Todo criptojudaísmo tem uma verdade paralela. Exatamente para você nunca descobrir a verdadeira verdade. Isso é sério. Por exemplo, vamos ler aí. Pode prosseguir. O criptojudaísmo desse prato típico não era pelo fato de conservar a carne somente, mas para a total retirada do sangue. E aí sim, a carne se tornaria caché. Fica seca, sim ou não, irmãos? Sequíssima, sem um pingo de sangue. E aí sim você podia comer. É o que nós fazemos até hoje. Comemos uma comida típica caché, sem um pingo de sangue na carne. Qual é a carne que mais nós gostamos? Dianteira, igual os judeus. São as que mais o Senhor ordenou. Certo? Vamos prosseguir. Prosseguir, que eu não tenho mais tempo. A caneca de alumínio, quem tem uma em casa? Ora não, trouxe a minha aqui. Olha, isso aqui é tão sério, irmãos, que essa pereba aqui eu achei lá em casa hoje. É inacreditável. Eu tenho uma caneca de alumínio. É inacreditável. Quando eu li, eu disse assim: que pena que eu não tenho caneca. Meu Deus, eu tenho uma caneca. Faz parte. Um dia eu passei na feira e comprei a caneca. Eu não tomo água nela. Não sei se meu marido e meu filho já tinham visto essa caneca, mas está lá em casa. Sabe o que eu faço com ela? Eu faço a medida do arroz, mas ela está lá. Eu olho ela. Irmãos, a caneca de alumínio, ela é criptojudaica,
Porque os judeus sempre usam e usaram canecas de prata para o Shabat, para tomar água ou tomar vinho. Então fazia parte deles canecas de prata, tanto hoje para lavar as mãos, e quanto para ser usadas na mesa. Então é por isso que nossos pais, meu pastor José, não é louco de servir água para ele, ou suco, ou qualquer coisa que seja, sem ser na caneca dele, de alumínio. Ele tem que ser na canequinha de alumínio dele. Acho que você já viu ele pregando e o pessoal bota lá a canequinha de alumínio dele. Então faz parte da nossa cultura, está dentro de nós esse conhecimento, ok? Muito dos pratos típicos nordestinos à base de carne de gado, assados ou cozidos, tem a assinatura judaica portuguesa em sua origem. Vou passar disso aqui, ok? Vamos para a conclusão, para a gente terminar. Graças a Deus eu consegui terminar. Vamos lá. A alma judaica existente dentro dos brasileiros, em especial a nordestina, está sendo revelada. Você pode dar glória a Deus? O criptojudaísmo está hoje no nosso imaginário, até ser ativado com essa consciência, mas está intrínseco em nós, em nossas festas folclóricas, religiosas, sertanejas e em todo o nosso cotidiano. Toda verdade está sendo invocada, clamada. E uma das verdades mais fortes do Brasil é o sangue dos filhos de Sara, que sempre olharam para essa nação como um refúgio. Há um propósito de Deus em avivar a nação brasileira para retornar. Diga, retornar. Pastor, o que é esse retorno? É uma aliá de alma, que é mais poderosa que o retorno ao território, meus irmãos. Essa é a cultura dos nossos ancestrais. Esse nosso retorno deve tocar nações antissemitas na Europa, para que o Senhor as alcance com sua misericórdia. É o que Deus escolheu essa igreja e a missionária Karine para fazer lá na Alemanha. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu vou te explicar uma coisa muito importante. Hoje, eu não sei como estão as eleições da Alemanha. Hoje foi o dia das eleições para a chancelaria. E uma das concorrentes à chanceler da Alemanha é nossa filha na fé, nossa discípula. Me pediu, eu preciso do seu discipulado. Eu preciso mudar a mente. Ela era muito fortemente nacionalista, antissemita. Por mais que ela tentasse, parece, irmãos, que está impregnado neles esse ódio aos judeus. E através da Karine, muita coisa já mudou no coração daquela mulher. Então eu fico pensando, meu Deus, se nós não tivéssemos obedecido. Então, mais do que estar sendo missionário em Israel, estar sendo missionário em uma nação que odeia Israel é mais importante para o nosso Deus. É muito mais importante. Pense nisso que eu estou falando essa noite. A palavra profética para o Brasil é que o Senhor usará essa nação para tirar as pedras do caminho de Israel. Deus usará essa nação para queimar a Europa por causa do verdadeiro evangelho proposto pelo Senhor, compreendido pelos americanos de norte a sul, o evangelho judaico-cristão. Somos livres para adorar a Deus com nossos símbolos judaico-cristãos hoje, apesar do antissemitismo existente em alguns até nossos dias, também de forma inconsciente. Talvez você já passou por isso, alguém dizer que a tua igreja é judaica, é? Já viu que negócio de judaísmo lá? Fala assim, né? Com nojo, com ódio, do nada, um ódio inconsciente. Quem implantou esse ódio no coração dessas pessoas, irmãos? Senão o espírito das trevas. Às vezes essa pessoa não teve nenhum contato com Israel, nem com a igreja, e tem ódio de Israel. Pense sobre isso. Estamos celebrando uma festa judaico-cristã no Brasil. A principal, a festa de Sukkot. Livres, como brasileiros que amam Israel e adoram um único Deus. Esse é o evangelho brasileiro. Você pode aplaudir o nome do Senhor?